aprender sobre os programas da instituição que a gente trabalha. Nós vamos falar primeiro do programa de iniciação científica, né? Que é a pesquisa, iniciar os meninos na pesquisa, os acadêmicos lá na pesquisa. Então, nós temos dentro da iniciação científica o PROBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa, o B de Bolsa de Iniciação Científica. E o PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que é o quê? É os voluntários, tá? O PROBIC é com bolsa, o professor ganha 2 horas aula e o aluno ganha a bolsa definida lá no edital, né? E iniciação científica é aqueles que fazem de forma voluntária, tanto o professor, tanto o acadêmico. Chega o professor dizendo assim, a gente não recebe nada? Não recebe. O que talvez, caso tenha orçamento, a Copex pode tentar fazer, né? Dependendo do orçamento do projeto, ver se tem dinheiro, olha, eu vou, digamos assim, custear o orçamento aqui, seus gastos, e aí você pode tentar dar esse tipo de incentivo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o último, que foi de 2024, para a gente conhecer um pouquinho. Primeira coisa a se fazer é mexer com o edital, né? Então, aqui nós temos o modelo do edital. Aí, o cronograma. Quem é que pensa no cronograma? Nós. Nós aqui vamos colocar o cronograma tranquilo aqui. Lembrando que o nome da Copex mudou, é Copex-C, e então vai ter que lembrar de alterar tudo isso aqui, que é pesquisa, extensão e inovação tecnológica, colocar direitinho. A numeração do edital, né? A gente tem lá na pasta de documentos, né? Os números de pareceres, direitinho, editais, erratas, é só seguir a numeração certinha. De acordo com o cronograma, essa vigência pode alterar. Por exemplo, às vezes nós temos o retorno financeiro de quantas bolsas, de valor das bolsas pode oferecer tarde. E aí, talvez não dê os 10 meses. Então, ou sei lá, vou ter vagas remanescentes. Aí você vai ver quantos meses realmente vai dar para esses projetos desenvolver. Então, às vezes tem que alterar aqui a vigência de 10 meses. Embora não vá alterar o tempo da certificação, só a carga horária, né? Aqui, nessa carga horária, os outros editais eram menor, eles tinham menos informações. O que acontece? Colocamos aqui no edital para que às vezes o aluno, o professor, não presta atenção no termo de outorga. Eu não sei onde está o relatório, eu não sei onde está isso, e aqui tem todas as informações. Então, por exemplo, o aluno, a grosso modo, ele tem que desenvolver 40 horas mensais, né? A equipe que faz pesquisa é 40 horas mensais. E aí, o que acontece? Tem mês que tem mais semana, tem mês que acaba sendo corrido. Então, a gente separou este ano por semanas, né? E já deixamos os relatórios por semana. Antigamente, não. Era relatório, só o relatório mesmo, e um campo só para ele descrever o que fez lá no mês, e coloca, digamos assim, as evidências. Só que vinha relatório dando muito a desejar. Sei lá, reunião com a coordenadora, 40 horas. Não tem reunião com a coordenadora com 40 horas. Né? Durante o mês todinho, você ficou só em reunião, aí coloca um print, sei lá, de um WhatsApp. Não é. Então, assim, também as evidências têm que ser científicas, tem que comprovar o desenvolvimento do projeto. Não é que sei lá, a vida do pesquisador é isso ou tudo mais. O que importa é realmente o desenvolvimento do projeto. Então, para que evite ficar indeferindo relatório, voltando, porque não estão escrevendo de forma a justificar a carga horária, porque a bolsa também, né, tem ali para você desenvolver 40 horas. Como é que eu ganho uma bolsa para fazer 40 horas? Eu estou fazendo 5, 10, isso não é certo, né? Então, o que acontece? A gente separou por semana. Esse ano a gente começou mais cedo, em fevereiro. Então, na primeira semana que eles colocaram, em fevereiro, eles fizeram apenas 10 horas. Né? Aí, março vai ter 4 semanas. Março, eles vão fazer relatório a partir de 1 do 3 até 30 do 3, vai dar 40 horas. Abril, 40, vai ter mês que vai dar 50 horas, aí maio deu 50 horas. E assim, essa quantidade de horas aqui vai dar 400 horas. Então, quem fizer os 10 meses tem um certificado tranquilo, não teve um certificado, relatório muito ok, tem um certificado ao final de 400 horas, né?
Vai ter certificado com carga horária menor? Sim, se porventura vier relatório inadequado, sem as comprovações, então vai diminuindo a carga horária, né? E aí, dependendo também do que se coloca lá, pode ter outro tipo de punição. Então, assim, principalmente quem é bolsista, recebe hora-aula, ter realmente essa seriedade de estar cumprindo a carga horária. Um outro fator importante é o quê? Se eu faço uma carga horária muito pequena, na hora que eu vou precisar de uma residência, aquele projeto, aquele certificado é indeferido, porque eu tenho que ter uma carga horária boa. Então, é interessante realmente seguir essa questão da carga horária. Aí tem a questão do valor mensal, a questão do auxílio projeto, que na hora de escrever, os proponentes vão se colocar se eles querem da bolsa para o aluno, um aluno apenas, não, mais de um aluno não ganha, ou quer auxílio ao projeto, né? Aí aqui em cada. Aqui tem o modelo do edital, aí aqui tem os cursos, tá? E aí o valor que a AFA vai liberar, né? Então, quando a gente está criando o edital, então a gente já tem um retorno ali da AFA, a direção deve ter um retorno da AFA e eles vão poder repassar para a gente qual, digamos assim, quantas bolsas, quantos valores, né? E aqui nós temos a liberação para este ano, né, que é de 2024. Um ponto importante que normalmente sempre, às vezes, os nossos líderes esquecem, o que querem colocar agronomia e tecnólogo em agronegócio juntos. Não se deve fazer isso. Por quê? Porque visitas de MEC e tal são separadas. E na primeira visita que teve, tecnólogo não tem evidências. Por quê? Porque se eu coloco uma bolsa só para agronomia e tecnólogo, aí só alguém da agronomia se interessa. Aí o que acontece? Só a agronomia começa a ter evidência e o outro não. Então, para evitar que só um curso possa ter evidência que faz pesquisa e isso, sempre colocar separado. Ah, não tem bolsa? Faz igual tá aqui. Tecnólogo não teve bolsa, mas a gente abriu lá para a modalidade voluntária. Então, vamos ter o edital que a gente oferta, a gente abre a oferta, assim, a possibilidade de fazer pesquisa e tudo mais. Ah, não está ofertando bolsa, mas pelo menos tem todo ali, digamos assim, um estímulo para poder estar fazendo pesquisa, tá? Tem alguma aprovação que tem alguma coisa. Aí aqui vai ter, né, as observações gerais da questão do edital. Aí eu coloquei em negrito aqui a questão do tempo. Este ano vai ser o primeiro ano que vai começar em fevereiro, a terminar em novembro. Normalmente começa em março, termina em dezembro. No entanto, de acordo com as experiências, a gente decidiu começar mais cedo para, como a jornada é em novembro, finalizar com a jornada. Apresenta o relatório na jornada e até dia 5 de dezembro e termina o mês fazendo o relatório final, né? O professor assina e já envia para a COPEX, que vai marcar a reunião com o Conselho Científico para que eles possam avaliar e só depois que o Conselho Científico aprovar é que a COPEX pode fazer a certificação, tá? Aqui também tem uma coisa importante. A gente passou por questões de pandemia e tudo mais. A bolsa, o valor, quando ele é destinado, é apenas para o período que está no edital. Então, assim, não vai usar e tudo mais, essa bolsa não está disponível para o ano posterior. Então, ela realmente vai acabar em novembro. Não tem como postergar essa questão, não. Então, o dinheiro sempre está disponível para esse período que está no edital. Tá? Aí nós temos o cronograma. Quem pensa é a gente, de acordo com a nossa realidade. A gente lançou o edital dia 1º do 12. Esse edital saiu bem tarde, devido ao quê? Devido realmente ao retorno financeiro. O período de inscrição foi de 1/12 a 14/1. Por que foi grande assim? Porque foi bem num período de férias, né? Logo depois a gente teve férias, então a gente deixou uns diazinhos para depois das férias ainda ter o período de inscrição. A gente marca uma reunião com o Conselho Científico, depois que está marcado, aí é que a gente coloca aqui no edital. A reunião ficou entre 30 e 31, né? Depois depois que tem a reunião do conselho, eu coloquei dia 2 de fevereiro, por quê? Porque pode ser que fique alguma pendência a ser resolvida, algum dos membros do conselho tem aqui frente a alguma documentação, dá tempo dele fazer isso, a gente organizar o resultado e mandar publicar. Aí vem a questão do período de envio por e-mail dos trabalhos certificados. Por quê? Porque a gente publica o resultado no site, mas também faz uma carta com tudo que os avaliadores colocaram, que é obrigatório, que é opcional, documento que é importante
entregar. Então, assim, se ele está colocando que documento X é obrigatório, ninguém assina o termo enquanto está devendo alguma coisa. Seja matrícula, seja CEP, seja TCLE, tem que estar com tudo que está como obrigatório em dia. Agora, se o avaliador colocar uma coisa obrigatória e o conselho dispensar, aí tranquilo. Mas aí é a questão do conselho. Então, assim, normalmente sempre os trabalhos precisam ser retificados, né? Não, sempre não, mas sempre tem trabalho com alguma coisinha para poder fazer. A gente dá o período para eles retificar. E aí, o que a gente faz? Eles corrigiram, o que a gente tem que fazer? Enviar para o membro do conselho que avaliou aquele trabalho para saber se aquilo que ele pediu foi atendido. Então, os trabalhos tudo ok, a gente tem um período, né? Eles vão mandar aqui o período notificado, que é 16 a 20, e o período também para enviar por e-mail, que a gente colocou de 19 a 25 do 2. O período do quê? Do termo. O termo de outorga, eu vou mostrar agora, toda vez que a gente usa ele, tem que alterar, porque lá eu deixei bem claro, assim, os datas de entregar relatório. No caso, a gente optou pelos relatórios mensais ser por forms. Eu não sei se vai continuar, pode ser por e-mail e tudo mais. Aí a gente deixa tudo prontinho e já coloca no termo como deve ser, tá? Etapas da execução. Então, o período de vigência dos projetos é de 26 do 2 a 30 do 11 de 2024. A bolsa também só está disponível nesse período, tá? Período de concessão do auxílio bolsa, fevereiro a novembro de 2024. Período de entrega de relatórios. E não é só apenas de pesquisa, como a gente está vendo aqui, de iniciação. É todo o relatório da COPEX, até o dia 5 do mês posterior, às 23h59. Não podendo ser prorrogado, porque a gente precisa até o dia 5, porque temos que baixar e subir na plataforma plano. Não tem como a gente comprovar que tem pesquisa, que tem alguma coisa, se a gente não sobe na plataforma, tá? A AF ela só vai identificar quando estiver na plataforma. Aí nós temos o que? A apresentação no encontro científico, que é no meio do projeto. Se são 10 meses, no relatório parcial é no 5º mês. Então, o envio do relatório parcial neste ano para a gente vai ser 5 do 8. E a data prevista para a apresentação é 29 de 8 de 2024, no encontro científico. Pode mudar essa data? Está falando que é só prevista. Pode, de acordo com os horários e tudo mais de quem vai estar lá nessa organização. E vai ser passado por e-mail para vocês o dia, o horário para vocês estarem fazendo essa apresentação dos resultados parciais de vocês, do que está lá no relatório parcial. Temos também o período da apresentação final, que é no último mês, né? No 10º mês, que é feita na jornada científica, né? Que a jornada científica, ela está no calendário 13 e 14, então não precisa pedir para a COPEX o quê? É porque eu vou viajar dia 15, feriado. Não, isso é calendário acadêmico, você assinou o termo, então tem que apresentar dia 13 e 14, tá? A entrega do relatório final, vocês apresentam no meio de novembro, né? Aí vocês têm o resto de novembro até o dia 5 do 12 para enviar o relatório final assinado naquelas normas pelo professor, tá bom? Tem a questão do CEP, enviar sempre, aqui fala, enviar os relatórios exclusivamente para o meio da COPEX, para não ter, mandei para fulano não viu. Então, o meio da COPEX vai chegar para todos os membros da COPEX, então não vai ter erro. Período da inscrição, tem o link da inscrição, o e-mail, o que precisa, né? Este ano a gente colocou apenas a via identificada. A partir dos próximos anos a gente vai voltar a precisar da via também não identificada, para que os avaliadores lá, antes do conselho, realmente avaliem só o projeto. Na hora do conselho, aí é que a COPEX vai revelar quem são, depois que foi feita toda a avaliação, é que a COPEX vai revelar quem é, né, o professor, os alunos e tudo mais. Tá? Porque também é vista essa questão de se o professor está em dias com UTA, se o aluno tem pendência, tem que estar matriculado. Então, aqui, comprovante de matrícula do aluno no semestre que está lançando, né? Tem que mandar protocolar via do portal, mandar uma via para a gente. Olha se tem realmente os dados, chega documento em branco, não tem como a gente aceitar. E aí, caso o seu projeto precise de algum outro desses documentos, já providenciamos. Se é certificado de biossegurança, se é CEP, se é CEUA, se é TCLE, se é TALE. Então, o seu orientador é que tem a obrigação de, na hora que você, ou o coordenador, está escrevendo lá o projeto, sabe? Olhar, né? Tem aquela maturidade e ver. Não precisa. Então, você já, antes de sair resultado de tudo, está escrevendo, se precisa, já submete. Porque depois que assina o termo, não tem como a COPEX estender prazo, infelizmente não tem como. Tem também a questão do TCUD.
Aí aqui tem a questão dos requisitos do projeto, né? Tem que estar vinculado a algumas áreas do conhecimento da CAPES. Antigamente, a AFIA limitou 3, porém, a nossa direção falou que deixou liberado, desde que trate alguma área do conhecimento da CAPES. Aí está o link. Aí está o link para que vocês possam olhar e fazer direitinho. Aqui, para ser orientador, primeiro, tem que ser professor. Se tiver um que submeteu e ele não tiver contratado como docente, então ele não pode ser orientador de projeto, tá? Porque ele realmente precisa ser professor. Então, ele tem que ter, no mínimo, 10 horas na instituição, tem que ter, pelo menos, ser especialista, e aqui tem como é que o professor, porque ele também ganha hora-aula, 2 horas as aulas, né? E o aluno tem a COPEX, com a obrigação da COPEX, e dos meninos também, dos acadêmicos, né? 40 horas e tudo mais. Aqui tem toda a obrigação. E apresentar na jornada. Aí a gente tem dos egressos, porque se tiver egresso no seu projeto, melhor ainda, somar aquelas pessoas que já formaram, que foram estudantes daqui, e no seu projeto ele conta muito, sabe? É uma pontuação a mais que você tem aí. Então, é legal trazer os egressos, tá? Para trabalhar, né, com a gente. Aí a gente altera sempre no próximo ano. A questão das etapas. Então, assim, a primeira etapa, que é a coordenação do programa, que tem toda a análise de pontuação. A segunda etapa, o comitê científico, que é passado para os avaliadores do conselho científico, em que eles trabalham toda essa questão aí eles avaliam conforme essas normas, esses méritos aí científicos, né? Quando eles avaliam, eles não decidem sozinhos. Eles vão apresentar no conselho científico, e o conselho científico vai definir, vai realmente verificar se concorda, se discorda. Não, isso aqui precisa ser feito isso. É definida a classificação, né? Ali, primeiro, segundo, terceiro lugar. Outra coisa, o conselho científico, embora aqui só tenha do aluno, mas ele, né, foi um erro nesse edital, ele também vai avaliar do professor, né? Aqui nesse conselho científico vocês vão ter que colocar também do professor. Por quê? Porque foi acordado que o professor ele tem que estar em dias com os cursos UCA, então assim, o professor que é irregular, que não faz nem o que é básico, por exemplo, eu não estou fazendo diário corretamente, ele é um professor que não tem condições de ter mais essa atividade para poder orientar a pesquisa, porque se eu não estou dando conta do básico, se eu não estou fazendo o diário corretamente, se eu não estou fazendo os cursos obrigatórios do CRE, não está pedindo todos os cursos, mas pelos obrigatórios, o que acontece? Ele não tem, vai ter tempo para fazer uma orientação, vai ter tempo para coordenar um projeto? Não. Então é isso, gente. Então, assim, esse conselho científico, não esquecer de colocar o quê? Também que ele também olha a questão do professor, tá? Se o professor está com os cursos obrigatórios, se ele está ok, com seus diários, tudo bonitinho, porque é importante. Como é que eu vou pagar 2 horas aula para um professor que não está conseguindo cumprir com o que ele já está ganhando para fazer? Vou colocar mais trabalho para pessoa dessa? Não, né? Então, realmente é preciso ter essa maturidade, o conselho olha tudo isso na hora de decidir, tá? Então, assim, se eu tenho um projeto que ele está empatado com outro projeto, porém o projeto A, o professor está tudo ok e o projeto B não tá, então a gente sabe que o projeto A tem mais chance de ganhar aquela bolsa, né? Então, tudo isso aí vem a questão da revogação, informações complementares, essas informações, de acordo com a vivência de vocês no projeto, o que vocês vão fazer? Vocês podem ir colocando aqui, tá? Então, assim, aconteceu isso e no nosso edital não saiu, no anterior, aconteceu aquilo, o professor saiu, pode passar para outro, o que tem que acontecer? Então, aqui, por exemplo, tem alunos que querem pegar o mesmo projeto, submeter nos dois, então aqui vai ter, um projeto só pode ser submetido em um e no outro não pode. Então, às vezes você tem uma experiência que não foi tão legal dentro da condução desses programas, e aí vocês podem colocar, né, nesses adicionais aqui, tá bom? Aí fecha direitinho, assina, só lembrando aquela regra básica de assinatura, que aqui nesse documento, você observa que as assinaturas iam ficar só na folha em branco? Não pode acontecer. Então, se ficar só na folha em branco, o que eu tenho que fazer? Baixar nem que seja alguma informação para a próxima página, né? E aí para colocar, e aí o que acontece?
edital tem que se passar pelo jurídico, envia para o jurídico que vai analisar, só pode publicar depois que o jurídico dá o ok, tá bom? Então, esse aqui foi o último edital. Então, agora neste ano 2024, no segundo semestre, já pega esse edital, já começa a mexer nele para realmente já tá tudo ok pro próximo ano, tá bom? E aí as experiências desse semestre, desse ano, se acontecer alguma coisa que vocês não são amparados pelo edital, que a gente sempre busca tá tudo bonitinho, é só pegar, tá bom? É só pegar e adicionar depois pro próximo ano não acontecer. Então, isso aqui é só o edital de pesquisa, né? De iniciação científica. E agora? Fiz o edital, publiquei, a forma de inscrição é vocês que vão escolher a melhor forma. Então, assim, depois que eu aprendi o tal do Forms, é tudo Forms, né? Que é mais fácil para mim. Então, assim, eles têm a gente cria uma ficha de inscrição e tal. Antigamente é no Word, vocês podem pedir tudo para mandar no Word bonitinho, vocês colocam na pasta, também fica muito bom, fica muito organizado, fica bem legal, tá bom? Aí o que acontece? Lá, nesses documentos, a gente coloca a ficha de inscrição. Nas fichas de inscrição, vocês vão ver lá no Forms, que vocês têm acesso, lá vai perguntar, por exemplo, pode ser que tenha um projeto que ele trabalhe os 3 cursos, mas ele vai ter que indicar qual o curso que ele vai concorrer à bolsa, porque cada curso tem o seu centro de curso. Então, assim, por mais que é um projeto que na hora de subir no plano ele vai subir 3 vezes, né? Porque ele tá mexendo tanto com enfermagem, odonto, medicina, mas ele vai estar concorrendo à bolsa de um curso só, né? Então é bom a gente sempre definir. É um projeto que atende tantos cursos? Beleza. Mas ele vai concorrer à bolsa de qual? Né? Então ele vai marcar lá. Então aí você faz. E outra coisa que é já bom ter logo na inscrição é colocar o nome, né? O nome do professor, no caso da pesquisa, do professor orientador, se tiver co-orientador também, né? Colocar o nome, o e-mail deles, de todos os alunos. Aí a gente colocou um limite de quantos alunos podem participar da pesquisa. Extensão é muito mais amplo, né? Mas a pesquisa ela é menor. Até que a gente tem que pensar também nas publicações. Se a gente deixar muita gente, aí na hora de publicar alguém tem que ficar de fora. Porque aí quando eles vão publicar na revista X ou Y, aceita aquelas X pessoas. Então a gente pega uma quantidade boa padrão para que evite que os próprios nossos alunos venham ter que passar por isso, excluir alguém para publicar, talvez numa revista, alguma coisa assim, tá bom? Então, o que acontece? O pessoal se inscreveu bonitinho, qual é a nossa função agora? Nossa função, primeira coisa, eu salvo tudo na nossa pasta Copex, aqui nesse caso pesquisa, né? Quando eu tenho que compartilhar a minha informação, o meu documento com qualquer outro setor, eu não seleciono o meu documento original. Por quê? Porque às vezes pode ser que a pessoa altere, não estou falando de má fé, às vezes a pessoa sem querer ou talvez não saiba manipular, às vezes vamos pôr um Excel, não sabe algum tipo de situação, então o que acontece? Ele pode acabar alterando algo importante para você. Então, para que eu evite perder coisas importantes, o que eu faço? Eu crio um outro lugar para compartilhar, que eu vou mostrar agora há pouco, agora entre vocês. Então, aqui tem um edital, né? Se precisar fazer alguma errata, que esse ano a gente precisou, porque o conselho não conseguiu se reunir lá em dia 30 de janeiro, como diz o edital, tá? Então, a gente teve que fazer errata, fazendo um novo cronograma, tá? Então, tá aqui. Beleza, recebeu, né, as inscrições dos projetos, qual é o próximo passo? Enviar para os avaliadores. Vou pegar essa página aqui, que vai ficar melhor, tá bom? Essa página aqui vai ficar melhor. Aqui eu criei, quando eu falei que eu queria outra pasta, é realmente essa outra pasta aqui. Eu criei a pasta do Conselho Científico. Eu compartilhei essa pasta com a secretária da direção, tá? Então, a secretária da direção, que é quem faz as atas, ela tem acesso a essa pasta. E aí, ela pega as informações para auxiliá-la na hora de fazer as atas, né? E o que acontece? Os membros, ela passou também, acho que por e-mail, mas os membros, acho que você vai conseguir aqui na primeira ata, os membros do Conselho Científico. Se eu não me engano, esses membros terão que ser alterados, tá bom? Então, por exemplo, não é o primeiro, é aqui mesmo. Então, essas pessoas aqui são os membros do Conselho Científico. Vai ter que ser alterado porque mudou, né?
as pessoas ali. Então, se vocês observarem, eu não faço parte, né? Eu sou secretária da Copex, todas as reuniões eu estou lá, por quê? Porque toda reunião é pauta, acaba sendo pauta da Copex, porque é pesquisa, extensão e monitoria. Né? Então, a parte da monitoria, como é edital, aí vai trabalhar o resultado, a Copex está envolvida, então a Copex está lá, né? Então, aqui, outros convocados, tinha a Isabela, né? E eu. Então, a gente é convocado, por quê? Porque realmente as pautas são nossas e a gente aqui vai lá e apresenta. Essa aqui é a ata da Kelly. Então, quando você vai mandar para os avaliadores, você pode mandar para esta lista aqui. O que você tem que ver antes? Tem que ver na direção se continua sendo essas pessoas, se foram alterados, tá? E aí pode mandar para eles avaliarem, tá bom? Esses primeiros aí são os que mais sofreram, que eu mando toda vez, porque eu não tinha visto os demais e tinha esquecido realmente dos demais, porque eu não lembrava, né? E eu acabei mandando sempre para os outros. Então, essa segunda lista aqui, vocês podem mandar também, porque muita gente realmente nem apresentou. Até agora nunca apresentou lá. Então, aqui como a lista é grande, às vezes pode dar um para cada um e todo mundo apresenta. Aqui é a ata que no caso a Kelinha fez. Então, esses aqui são os membros e vocês enviam com prazo, com antecedência, para cada membro, já com os critérios de avaliação, para que eles vão apresentar lá no conselho. Qual é nossa obrigação, né? Eu crio informes para eles colocarem lá, responder os critérios e já me colocar a nota, para sair com nota. Não sei como é que vocês vão trabalhar isso, se é de forma, se é de outra forma. Porém, do jeito que vocês forem trabalhar, vocês já vão ter que, na hora do conselho, ter essas notas, essas informações, né? Por exemplo, aquela questão do professor, todo mundo que se inscreveu, os professores, você já tem que solicitar lá, no caso, para o Jonatas, saber se esses professores estão em dias com os cursos obrigatórios, se vocês quiserem fazer uma verificação se esses professores estão ok com suas obrigações assim, de diário e tal, a gente tem que estar pronto, tá bom? Com essas informações. Porque se tiver algum professor dando trabalho, é a hora no conselho, de realmente eles vão debater ali se realmente vale a pena naquele projeto, com aquele professor, tá dando esse auxílio, esse apoio, né? Se caso ele não estiver cumprindo com as obrigações corretas aqui da instituição, tá bom? Então, lá no conselho. Então, assim, às vezes, por exemplo, pode acontecer de um avaliador marcar, sei lá, marquei biossegurança, mas foi sem querer, eu queria marcar CEP. A gente vai ter certeza o que precisa lá na reunião. Porque ele falou assim, olha, eu coloquei que precisa de CEP por isso e isso. Se o conselho não concordar, pronto, você não vai pedir isso para o proponente do projeto. Se o conselho não concordar, não concordou, não pede CEP, embora vai estar lá que o avaliador colocou, que é CEP, é você, na hora de enviar a carta-resposta, você dispensa, que foi dispensado pelo conselho científico. Se tem alguma coisa também que o conselho, o avaliador colocou, deixou de colocar e o conselho falar que tem que ser assim, aí você já anota, porque na hora que você fizer a carta-resposta, você já coloca lá que eles precisam fazer isso, porque foi definido no conselho. Então, a Copex tem uma obrigação no conselho de ficar atento de se vai ter que acrescentar alguma coisa, se vai ter que indeferir algum ponto numa avaliação para poder passar de forma correta para aqueles que submeteram os projetos, tá? Essa forma que eu estou passando vai servir para extensão também. Então, assim, vai ser segue o mesmo fluxo pesquisa e o programa de extensão. Então, o programa de extensão, quando eu for gravar, ele vai ser menor porque eu já vou ter passado todas as informações aqui na pesquisa. Então, mandou para o avaliador, ele vai apresentar lá. Depois que o conselho acabar, você já tem toda a avaliação de todos os avaliadores, notas e mais o parecer de conselho. A hora da Copex fazer o quê? Organizar tudo, fazer o resultado, né? O resultado, eu falo assim, eu tenho uma questão que eu falo o resultado geral, né? Não sei se eu coloquei aqui, normalmente eu tenho no Word. Então, assim, eu coloquei aqui tá do jeito que pede, né? Então, aqui foi, ó, lá de acordo com o conselho, ficou o primeiro lugar, de acordo com a nota também, tá, gente? Primeiro lugar aqui, eu mantive o primeiro lugar porque os dois estão com 100 pontos. Então, como tinha muita bolsa, então ficou o primeiro lugar, tá em ordem alfabética, tá? Então, não é mérito, nada aqui. Então, o primeiro lugar ficou com 2 projetos, um ficou com a bolsa 1, o outro ficou com bolsa 2. Aí, a gente, de acordo com a quantidade de bolsa, tá aqui.
Acabou as bolsas? O que tem bolsa, lembra? Programa de Bolsa de Iniciação Científica, PROBIC, tem um B. O que não tem bolsa é PIC. Então, aqui na pesquisa, ficamos com um PIC apenas. E esse PIC acabou ganhando bolsa porque teve projeto que não assinou o termo em dias, né? Porque não conseguiu sanar todas as pendências. E então, aqui, não vai ter, dentro da pesquisa, por enquanto, nós não temos voluntário, todos são bolsistas, tá bom? A extensão também, eu coloquei lá no conselho, tudo uma tabela só para facilitar na hora da reunião, eu anotar alguma coisa que precisa ser anotada. Então, voltando para a pesquisa, fez o resultado, eu tenho a classificação, coloco ali bonitinho, transformo em PDF, mando para o Arley publicar a classificação geral. É o primeiro resultado que sai, eu já coloco para os meninos já não ficarem ansiosos. Saiu, qual é a nossa missão? Fazer a carta de um por um, porque eles vão estar aonde? Eles vão estar fazendo a carta deles para realmente com as considerações do avaliador. Aqui tem o modelo da carta. Eu não tive tempo, né? Então, assim, a gente não tem tempo, tem muita coisa. Então, essa carta aqui tem o que você tem que preencher e do avaliador. O que eu fiz? Mala direta. Coloquei tudo que precisava na planilha, o curso, classificação. Aí eu coloquei aqui o que era sugestão, o que era obrigatório e tudo mais. Eu coloquei nessa tabela, o que eu fiz? Gerei uma mala direta, com esse modelo aqui, eu gerei uma mala direta e aí eu obtive todos os resultados de uma forma rápida, né? Porque aí eu tinha que enviar para todo mundo. Então, aqui, quando tem todos os resultados, foi a mala direta que eu gerei, com aquela planilha, aquele modelo, aqui tem todos de pesquisa aqui, ó, com todos, com assinatura, da gestão da época, tudo bonitinho, tá bom? Então, aqui foi, aí o que aconteceu? Eu salvei e depois eu fui lá no Love PDF e separei os PDF. Aí eu mandei para todo mundo. Normalmente eu gosto de salvar os resultados na pasta de cada projeto. Eu não tive tempo, então esse ano acabou ficando aqui os resultados. Se vocês depois quiserem mudar lá para as pastas, eu acho legal. Por quê? Porque tudo de agronomia desse trabalho está aqui. Desde da avaliação, todos os documentos. Aqui foi o termo que eles assinaram e depois eu assinei. Então, tudo vai estar na pastinha deles. Você não precisa ficar em uma pasta e outra. Eu acho mais organizado. Não coloquei por falta de tempo, realmente. Tá bem puxado, muita coisa e era pouco braço, né? Então, assim, mas eu prefiro do que deixar assim separado, deixar cada um no sua parte. Medicina tá todos aqui também, tá? E aqui nesse gráfico tá somente aqueles que assinaram o termo de outorga e a gente também. Então, observa aqui uma coisa. A medicina, nós temos esse aqui que assinou o termo de outorga e eu ia assinar um termo de outorga, porém, não era na pesquisa, foi na extensão. Teve um erro lá na assinatura, eu devolvi para poder organizar. Esse vai ser o único que não está aqui. Se está nessa tabela, gente, pode acompanhar e cobrar sem medo, porque já tá, não tem pendência, é porque agora só tem que entregar os relatórios. O que acontece? Segundo atraso no envio, cancela, tá bom? Eu só vi o primeiro e não salvei na pasta. Eu só vi que chegou, estava ensinando a Marina, até já coloquei a hora aqui, mas tem que olhar um por um e colocar. O que vai acontecer? A Juliana pode fazer isso. A Juliana não tem acesso a essa planilha, mas ela pode já baixar um por um, vocês podem baixar a planilha e passar para ela, e ela colocar as informações para vocês, e aí vocês só importam para cá, tá bom? E aí o que acontece? Baixou o relatório, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho esse e-mail aqui. Baixou o relatório, o que você vai fazer? Baixou o relatório de evidência? Não tem. Vocês vão salvar na pasta. Eu vou mostrar do semestre passado. Vocês vão pegar o modelo de relatório de vocês, do jeito que vocês acham melhor para trabalhar. Tá? Eu vou mostrar do ano passado, só para que vocês tenham uma ideia. Vou pegar aqui, eu não sei qual é, não me lembro quando terminou. Essa aqui eu sei que terminou. Então, o que acontece? Todas as evidências eu coloco aqui. Né? Aconteceu, eles apresentaram, tiraram, eu tirei foto, coloca aqui. Né? Fez isso? Coloca aqui. Então, o que acontece? Eles começaram em março, terminaram em dezembro. Então, assim,
do mês de março, eu fui lá, como o modelo foi Forms, baixei o Forms, aqui eu vou abrir o Forms, era um Forms que estava legal, né? Normalmente a professora Karina Gosta, ela tem uma orientação bem bacana com os alunos, eles explicaram bem, né, tudo direitinho, e, e aí, para justificar as horas. Lembra ó, que eu falei que antigamente eu fazia só um grandão para eles falar de 10 em 10 horas, só que acontece, poucas pessoas fazem isso, né? Então, esse ano eu separei por semana e colocar as evidências de cada um, né? Então, ela é muito boa em fazer isso, nós não somos muitos que fazem. E aqui está as evidências deles fazendo, deles desenvolvendo o projeto deles. Vocês podem ver que realmente tem evidência lá, eles lá com o projeto e tudo mais. Então, assim, é bem legal normalmente o da Karina Gosta. Eu sempre gosto muito dos projetos que ela realmente orienta, porque vem legal. Então, você observa que todo mês tem que baixar, coloca mês de março, abril, maio, aí o que acontece? Vem a análise parcial, né? O modelo é diferente, relatório parcial é diferente, aí tem o parecer, esse parecer não tinha. Por que esse parecer está aqui? Porque tem a reunião do conselho. O conselho vai analisar o relatório parcial e ele vai dar o parecer também. Se tiver que cancelar, ele vai cancelar, a gente avisa eles ou qualquer coisa assim. Aí no final também, aí vai ter lá a questão do relatório final também. Tá aqui embaixo que eu não consigo ver. Então, mas tem tudo, tá? Terminou o ano, o conselho aprovou o relatório final, eles apresentaram certificado, né? A Marina foi a Marina que já conseguiu fazer o certificado. Esse aqui foi eu, né? Mas a Marina fez a maioria dos certificados, tá? Aí termina com o certificado e tá tudo lindo. É assim que termina essa questão da iniciação científica. Aqui, coisa de evidências. Aqui, eles não têm acesso, só eu, viu? Porque aqui, se o avaliador, ou avaliador não, se quem faz o projeto estiver precisando de algum documento, isso aqui não manda para eles, porque isso aqui, realmente, antigamente, antes da conselho científico, a gente mandava para 2 avaliadores. Aí, as avaliações deles, eu salvo aqui. E aí, como a gente não divulga o nome deles, aqui tem o nome deles, então não divulgo, tá bom? Então, isso aqui eu nem vou abrir para não dar erro. Então, isso daqui é o processo do programa de iniciação científica. É isso. A extensão segue o mesmo fluxo também, tá bom? Lembrando que eles têm que apresentar na jornada final, na jornada científica. Isso aqui são, se eu não me engano, são as fotos, tá bom? Das apresentações, são as evidências. Sempre é bom ter, eles estão apresentando, nós tiramos fotos, mas tem muitas fotos aqui bem legais. Eu amei muito essa equipe, porque eles são pesquisadores mesmo, muito legal o trabalho que eles fizeram, tá? Então, é isso.